É quarta-feira e você sabe, a cada 15 dias tem o nosso quadro Saúde da Mulher com o Dr. Belarmino, que já está aqui comigo mais uma vez, sempre mais do que bem-vindo no nosso programa, né? Até você aí de casa, hoje o nosso assunto é sobre infertilidade conjugal. Aí, se você aí de casa tiver alguma dúvida, liga rapidinho sobre esse assunto, né? Liga, porque a gente só tem esse bloco, tá? 33400070 para tirar a sua dúvida ao vivo aqui com o Dr. Belarmino. Doutor, vamos lá. O que é a tal infertilidade conjugal, que com certeza todo mundo já escutou falar, né? Se não escutou falar, tem algum parente, enfim, conhecido que tem esse problema. Um amigo, alguma coisa. Exato. A infertilidade, Suzana. Boa tarde a todos, né? Já estava com saudade. Também estávamos. Fizemos 2 programas seguidos e depois... verdade. O pessoal já ligando, cadê o doutor Belarmino? Voltamos, estamos aqui, vamos dar continuidade. Bom, infertilidade é diferente de esterilidade. Esterilidade é a incapacidade de fecundação, enquanto a infertilidade é a dificuldade. Como é que é caracterizada essa dificuldade? Quando o casal tenta, durante 1 ano, uma gestação com uma vida sexual ativa. Esse sexual ativo pode ser considerado de 3 a 4 relações semanais. Não existe uma regra, existe um consenso. Consenso é de 3 a 4 relações semanais. E no final de 1 ano, a mulher não tomando contraceptivo, não ocorre a gravidez. Isso é considerado um caso de infertilidade que tem que ser investigado o que está ocorrendo. Doutor, o que acontece, até só pegando esse gancho, que eu sei muitas mulheres tomam o anticoncepcional durante anos da sua vida e daí param justamente para tentar engravidar, né? E aí então não engravidam naquele ano. Tem alguma relação por causa do anticoncepcional ter tomado muito tempo? Não tem nada a ver? Não tem. Pelo seguinte, porque o anticoncepcional, ele preserva o óvulo, ele até posterga, faz com que a mulher entre na menopausa numa fase mais tarde. Porque como não ovula, o que é menopausa? É o esgotamento dos óvulos. Se você preserva eles, você vai entrar numa menopausa mais tardiamente. Então, você vai ouvir de mulheres que tomaram por 10 anos, pararam o anticoncepcional, no dia seguinte estão fazendo pré-natal. E outras que ficam 10 meses e aí então começa o pré-natal. Olha, que interessante. Isso é um mito, mas existe. Mas que legal a gente esclarecer isso, né? Aproveitar o nosso programa aí para esclarecer para o pessoal de casa. A intenção é essa mesmo. Qual o melhor período para fecundação, doutor? A mulher entre 18 e eu colocaria 35 anos. Esse é o período do apogeu fértil da mulher. A partir daí, a cada ano que passa, a mulher perde 8% da fertilidade. Então essa seria a relação entre fertilidade e idade. Perfeito. Quanto mais, eu diria assim que, devido às condições socioculturais do momento, a mulher cada vez mais posterga, adia a gravidez para poder ter o que oferecer aos filhos. Então, nesse processo, ela acaba perdendo um pouco da fertilidade dela. Mas acima de 35 anos, é fundamental que a mulher tenha noção que o poder do hormônio dela, da fecundidade, vai caindo proporcionalmente. Ao contrário do homem, que se mantém praticamente, não igual, mas praticamente estável. Existe a andropausa, mas é uma coisa muito mais lenta do que uma perda de uma queda hormonal. Aí o pessoal fica me falando aqui no ponto, tá na hora, né, Susan? Calma, gente, espera, não é assim. Eu ainda tenho 28 anos, tem tempo, até 35, tá? O doutor Belarmino acabou de ressaltar. Tá bom, Deluca? Eu não vou falar isso, vou ficar vermelha aqui. Doutor, mulheres têm mais infertilidade do que os homens? É uma proporção de 50% a 50%. Mas, historicamente, se associava até então que homens, quando um casal não tinha filhos, virilidade com fertilidade. Então, a mulher tomava a culpa por si só, não investigava e dizia assim, não, eu vou usar um termo um tanto quanto coloquial, mas é para me entenderem. A mulher é falhada. Porque se dissesse que o homem tinha problemas, eles confundem fertilidade com virilidade. Não tem nada a ver. Então, é proporção de 50% a 50%. Verifica-se um leve aumento a mais para mulheres, dado o fato do sistema ser mais complexo. A mulher tem o útero, os ovários, as trompas. É um sistema mais complexo. Então, ela pode complicar mais. Tá, doutor, antes de eu perguntar agora, do doutor responder justamente essa dúvida com relação aos outros fatores que contribuem à infertilidade, tanto no homem quanto na mulher, parece que já temos ligação na linha. É isso, Beta?
Ok. Caiu a ligação. Gente, 33400070 é um número, então, para você que quiser tirar sua dúvida ao vivo aqui com o Dr. Belarmino. Vamos lá, então, me responde essa dúvida aí que eu te perguntei. Os fatores que levam à infertilidade. No homem, principalmente, a varicocele, e isso é diagnosticado através de um espermograma, o urologista pede. Ele tem que ter uma quantidade mínima, no caso são 200 milhões de espermatozoides, para poder haver essa fecundação. Já na mulher, nós temos o fator ovariano, o tubário, que são as trompas, e o útero. Então, o que a gente já abordou em outros programas, é importante que a menina, a adolescente, a mulher, esteja sempre com o útero sem secreções, para não ter aderências em trompas, para o embrião poder ser fecundado, o esperma poder passar pela trompa. Por isso a visita regular ao ginecologista e é fundamental para não ter, para ter uma saúde também. Não só para a fertilidade, como sendo o prazer também, porque com a infecção vem a dor, vem a dificuldade, e o fator ovariano a gente vê através do ultrassom, Suzana, se o ovário está atrofiado ou não. Mas para uma mulher de 40 anos, ela pode estar numa pré-menopausa, você faz o ultrassom. O ovário, ele tem um volume, existe um parâmetro, um volume bom e uma dosagem hormonal normal, ela é fértil. Tá. E nas trompas é feito um exame que é um pouco mais complicado. Depois de fazer o espermograma, fazer a dosagem hormonal e o ultrassom, ver que está tudo ok, não ocorrendo a gravidez, o próximo passo é colocar um contraste através de uma cânula pelo colo do útero. Isso é feito em centros de radiologia e vai introduzindo esse iodo, esse contraste, por dentro do útero para ver se ele é pérvio, porque às vezes a mulher pode ter aderências internas. O ultrassom, quando se faz, se vê por fora, não vê por dentro. Então, se à medida que você for colocando esse contraste, ele for passando e chegar até o ovário, significa que não tem nada que dificulte a passagem do óvulo e o esperma até o útero. Eu até vou aproveitar e mostrar rapidamente aqui, só para quem está em casa. Ótimo. Então aqui o esperma e o óvulo. Aí ocorrendo essa fecundação, aqui a cavidade uterina, e a fecundação, ao contrário do que muita gente pensa, não ocorre no útero, ela ocorre aqui na parte da trompa e vai migrando até chegar no útero. Mas se houver uma aderência aqui, uma infecção crônica que a mulher não tratou ou algum outro problema, essa gravidez não irá ocorrer. Doutor, também tem aquele lance dos ovários policísticos. Existe. Quando a mulher ela não consegue eliminar um único óvulo, ela tem uma cápsula muito grossa, muito espessa no ovário, e o ovário não consegue expelir os óvulos. Então, a cada mês, vários milhões de óvulos tentam romper essa cápsula, que é muito espessa, e não conseguem, onde leva um caso de infertilidade. Entendi. E se, existe verdade, tratamento, aí seria um outro caso. A gente já entra nesse assunto. Só uma pergunta, doutor, se acaso, então, o casal não conseguiu engravidar, quer engravidar, não conseguiu durante esse 1 ano, a recomendação seria aí, então, fazer os tais exames, tanto para o homem quanto para a mulher? Com certeza. Com certeza. E diria assim, Suzana, depois de 1 ano, não teve uma causa. Se você descobre a causa, você tenta corrigir. Faz uma videolaparoscopia, recanaliza as trompas, porque às vezes tem aderência, você recanaliza. Tem várias formas de você recuperar isso aí. Não conseguiu fazer o diagnóstico, a mulher está ok, o homem está bem, nós temos que partir para uma outra situação que pode ser a fertilização in vivo e in vitro. Como é que funciona? Agora vamos partir para essa parte. A in vivo é pego o esperma, um concentrado de esperma, e o obstetra ele vai controlando a ovulação através do ultrassom. Geralmente é no meio do ciclo, quando a mulher tem os óvulos mais férteis, digamos assim, e ele vem com uma canulazinha e coloca o concentrado de esperma aqui dentro. Aí, como ela está ovulando, porque às vezes a acidez da vagina é muito elevada e mata os espermatozoides. Ou ela tem uma ferida no colo do útero, ou ela já teve um tumor de colo do útero. Então, o que é feito? É colocado o esperma dentro do útero e a gente monitoriza para que esse óvulo, bem quando está no período fértil, vá chegar até o esperma. Isso é um método simples. Esse é um dos tratamentos
Um tipo de fertilização. Colocar o esperma dentro do útero no período que a mulher está ovulando. Tá, daqui a pouquinho a gente fala do próximo, doutor, porque agora a gente tem ligação na linha. É a Joana que está comigo, alô? Alô? Ah, é o Jonathan. Alô, é o Jonathan? Alô, Jonathan. Oi, Jonathan. Eu tenho 22 anos, eu queria saber qual a possibilidade de poder ter filho, que eu tenho 75% e já faz um ano que eu tento e não consigo, não fecunda, não tenho filho assim, né? Já faz mais de anos que eu tento. Eu fiz todos os exames assim, mas só que eu não consigo, eu queria saber qual o procedimento que eu devo fazer. Jonathan, é o seguinte, o espermograma, quando você falou 75% do espermatozoide... Como? O esperma vivo, 75%. Esperma vivo, ok. Mas existe o quantitativo e o qualitativo. São 200 milhões, considerado o ideal, e desses 200 milhões são classificados pelo qualitativo. O qualitativo tem que ter pelo menos 20% desses 200 milhões, tem que ser progressivo ativo. Nenhum homem tem 100% dos espermatozoides totalmente ativos. Então, tem 4 classificações. O A, que é aquele que vai lá e fecunda menos de 12 horas. O B, que a gente chama vivo, mais lento. E tem o vivo preguiçoso, é esse termo mesmo que vem. E os mortos, aqueles que não podem contar. Então, 75% é quanto você tem, pelo que eu entendi, de espermatozoide. Agora tem que ver a qualidade desses 75%. Ah, se ele tiver preguiçoso... Tem que ter 20, você tem que ver lá no seu resultado do exame, no final do exame. Primeiro vem o quantitativo. Então, Jonathan, no final do exame vem assim, a qualificação desses espermatozoides. E você tem que ver, você tem que atingir um número mínimo de 20% desses 75 que você me colocou. Ele vai fazer uma continha, se for 200 milhões, vão dar 1.500.000. Tá. Ele tem que ter 20% ativos. Ah, entendi. Daí, ou seja, tá ok. Aí tá ok. Mas o urologista vai explicar isso bem direitinho para ele. Direitinho, legal. Obrigada, Jonathan, aí, pela participação qualitativo aqui. E quantitativo. Então não adianta ter 200 milhões mortos ou preguiçosos, não vai fecundar. Entendi. Tá, doutora, a gente estava falando dos métodos de Falamos em vivo, né? E tem in vitro, Suzana. Tá. Quando não deu certo em vivo, é tentado de 2 a 3 vezes. Colocou o esperma aqui dentro, não fecundou, é feito dentro de um tubo de ensaio, é colocado o esperma junto com o óvulo e em laboratório você cria um meio de cultura que é muito semelhante ao que existe dentro do útero. Bebê de proveta? Bebê de proveta, exatamente, né? E de 18 a 24 horas ocorre essa fecundação e de 2 a 3 dias depois você vai ter vários embriões e se o casal quiser até decidir se for menino, menina e quais que vão ser colocados dentro do útero. Isso é possível? Isso é possível, isso Olha. é possível. Isso é muito controverso pelo seguinte, porque se houver fecundação de 5 ou 6, geralmente se coloca no máximo 3 ou 4, para não sobrecarregar a mulher. E o que fazer se fecunda 6 ou 8? É uma questão religiosa, porque há uma vida. E aí? E aí eu deixo com quem está nos assistindo para cada um tomar a sua decisão. O casal vai ter que, conjuntamente com o obstetra, ver o que vão fazer. Mas geralmente se colocam 3, que é o que a mulher tem condições com qualidade de vida de gerar, né? E vai desenvolver normalmente. É o bebê de proveta, como você falou. Tá, a gente tem mais gente na linha. Depois eu tenho uma outra pergunta para o doutor. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Simone. Oi, Simone, seja bem-vinda. Sua pergunta, sua dúvida. Eu gostaria de saber qual médico que se pode procurar para o meu marido fazer um espermograma. É um urologista. 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 Ah, tá. Obrigada, tá? Obrigada, Simone. Então vamos lá agora para a minha dúvida. Doutor, algumas pessoas, eu até tenho amigas em comum que acontecem o seguinte, elas querem muito engravidar e não conseguem, né? E tentam esse 1 ano, não conseguiram, acabaram não fazendo então o tal exame. Aí porque estão naquele nervosismo. E aí quando relaxam, engravidam. Ou seja, eu quero saber, o fator psicológico influencia? Muito. Quanto mais fixada a mulher tiver na gravidez, é a somatização.
É uma coisa muito comprovada cientificamente, o querer demais bloqueia tudo e não acontece. Olha. É o oposto para muitas coisas na vida. Até o Dalai Lama diz, né, que você tem que persistir, perseverar, abnegar na vida fora. Mas no caso da gravidez eu diria assim, determine assim, um bebê é bem-vindo, mas não faça disso uma obsessão. Exato. A obsessão pela gravidez em si, digamos assim, até dezembro tem que engravidar. Me preocupa, porque ela cria um autobloqueio. É tal livro O Segredo, né? Que todos falam, virou aí... Tem que mentalizar, mas a Exatamente. obsessão, aí entra aquele pequeno detalhe. Tudo que é muito exagerado, você tem que ter metas e saber o que quer. Mas fazer daquilo uma obsessão, uma fixação, vira uma patologia. E o tal pensamento Bloqueia. negativo também, né, doutor? Às vezes quer tanto. Ai, mas será que eu vou conseguir? Aí Será? ocorre assim, quer ver, Suzana? A menstruação atrasa 2 ou 3 dias, a mulher já se trata por grávida. Aham. Quando desce, vem um sentimento de frustração, Isso também de acontece. impotência, É verdade. Aí ela vai acumulando aquilo durante o ano todo, até dezembro. Então chega em dezembro, ela está arrasada porque ela acha que é infértil. Na verdade não é, ela criou uma situação, ela tem que ter um objetivo, assim, eu vou engravidar. Tá. E o bebê é bem-vindo, agora não estipular prazos. Tá aí, gente. Excelentes orientações do Dr. Belarmino. Vou passar os contatos, então, do doutor, que é o 33260102. 33260102. Doutor, mais uma vez, uma honra sempre recebê-lo aqui no nosso Ver Mais. Excelentes orientações. Todo mundo ama o seu quadro aqui no programa. A honra é minha e eu fico feliz de estar com vocês aqui, com o Caio, com o Demian, a Roberta, a turma toda, a Mariana, Que legal. a Tequila, que deve estar por aí, o Alexandre Valeu, José, a turma toda. Para mim é um prazer, tá? Tá E joia. a intenção é esclarecer, e eu acho que esse bate-bola que a gente faz aqui Com certeza. pode ajudar muita gente que esteja em casa agora com dúvidas, e são coisas pequenas que podem vir a somar. Muito obrigado. Orientações Viu? excelentes, é verdade. Muito obrigada também.